E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo certo com vocês? Depois pode dizer, não vou usar, tá? Então depois, não, a gente usa só aqui. E aí, vamos lá, terminar hoje o nosso último encontro de direito tributário. Já pode começar, Guto? Pode? A gente vai gravar essa primeira parte para o YouTube, depois vocês podem reassistir aí quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vamos matar aí as 4 questões, hoje a gente deve finalizar os temas para que vocês consigam com facilidade acertar as 4 últimas questões, tá bom? Para a nossa prova de... 4 últimas não, né? As 4 questões para a prova de OAB. Doutores, vamos lá. A gente viu até aqui na nossa aula que o direito tributário é uma ciência, é uma norma que se inicia com a fixação de uma lei prevendo uma certa situação. Então eu tenho a lei que cria a chamada hipótese de incidência, e através dessa lei que cria essa hipótese de incidência, alguém pode ser tributado, certo? Doutores, a lei que cria o tributo, que lei é? Ordinária ou complementar? A regra é lei ordinária, né? A lei ordinária que cria o tributo. Só que nós temos alguns tributos que a gente viu que precisam de lei complementar, certo? Qual é a palavra que nós temos que lembrar para saber os impostos ou os tributos que dependem de lei complementar? GSI, né? IGF, empréstimo compulsório, contribuição social residual e imposto residual. Doutores, criada a lei para obrigar alguém a pagar um tributo, para que ela possa vir a pagar, o que ela tem que praticar? Criou a lei, é suficiente para gerar obrigação tributária? O que ela tem que praticar? Fato gerador. Há necessidade de se praticar o fato gerador. Praticado o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Doutores, essa obrigação tributária, em regra, de dar ou fazer? Dar o quê? Se você não tiver dinheiro, você pode trocar por um bem? Imóvel. Isso se a lei do tributo permitir. Apesar da gente falar obrigação no singular, as obrigações tributárias, na verdade, são 2 obrigações. 2. Uma obrigação que a gente chama de obrigação principal, e uma outra obrigação que a gente chama de obrigação acessória. Ok, doutores? Então eu tenho a obrigação tributária que nasce do fato gerador, eu pratiquei o fato gerador, nasce a obrigação, mas na verdade eu tenho 2. A obrigação principal e eu tenho a obrigação acessória. Como identificar se a obrigação é principal ou acessória? Doutores, toda vez que eu disser que a obrigação é de dar, você está diante de uma obrigação principal. Então, pagar o imposto de renda, obrigação principal. Pagar o IPTU, obrigação principal. Pagar IPVA, obrigação principal. Agora, se o seu dever for uma obrigação de fazer, nós estamos diante de uma obrigação acessória. Então, por exemplo, eu além de pagar imposto de renda, eu tenho que efetuar a declaração do imposto. Doutores, a declaração que você preenche todo mês de março e abril do ano seguinte é uma obrigação acessória ou principal? Acessória, porque é uma obrigação de fazer. A emissão da nota fiscal para poder pagar o ICMS. A emissão da nota também é uma obrigação acessória, porque é uma obrigação de fazer. Toda vez que eu tenho uma obrigação acessória, guardem, são os deveres instrumentais. Emitir nota, declarar imposto, preencher os livros contábeis, isso é obrigação de fazer. Isso é obrigação acessória. Agora, a obrigação principal é a obrigação básica, que é a obrigação de dar dinheiro no direito tributário. Tudo bem até aqui? Doutores, para que essa obrigação tributária principal seja cumprida, é necessário que você receba um boleto na sua casa materializando a dívida. Qual é o nome desse boleto? Lançamento. Recebido o lançamento, em quanto tempo eu tenho que pagar? 30 dias. Maravilha, doutores. É isso, você tem 30 dias. Agora vejam que interessante. Tem algumas pessoas que elas vão praticar o fato gerador, vai nascer a obrigação tributária, mas elas não vão pagar o lançamento. Doutores, a relação jurídica tributária, ela é facultativa ou ela é compulsória? Compulsória, você tem que pagar. Porém, algumas pessoas, doutores,
foram dispensados do dever de pagar o tributo. Dispensados do dever de pagar. Então olha que maravilha, ele vai praticar o fato gerador. Vai nascer a obrigação que geraria o dever compulsório de pagar o lançamento. Mas as pessoas a qual estou me referindo foram dispensados desse dever de pagar. E a prova quer saber, por que elas foram dispensadas? Elas foram dispensadas porque elas possuem uma imunidade ou elas possuem uma isenção. Ok? Então, toda vez que a pessoa pratica o fato gerador, mas não paga o tributo, é porque ela tem uma dispensa do dever de pagar. Vejam que tanto a imunidade como a isenção, a consequência prática é a mesma. A pessoa não paga o tributo. Porém, a prova quer saber qual é a diferença de imunidade e isenção. Guardem, doutores, toda vez que alguém é imune, significa que a norma que dispensa você de pagar nasceu na Constituição Federal. Imunidade é uma norma constitucional. A dispensa do dever de pagar é porque a Constituição falou que você não paga. Porque a imunidade mora na Constituição Federal. Qualquer artigo que estiver escrito na Constituição dizendo que você não paga tributo, qual é o nome do benefício que você recebeu? Imunidade. Agora, se é a lei que dispensou você de pagar, significa que você recebeu uma isenção. Doutores, essa lei, ela tem que ser específica do ente político que detém a competência. Então, aquele ente que tem competência é que vai emitir a norma isentando a pessoa. Então, por exemplo, quem vai isentar as pessoas de pagar IPTU? Quem é a pessoa que vai isentar de pagar IPTU? O município, a prefeitura. Quem vai isentar você de pagar IPVA? O Estado. Quem vai isentar de pagar imposto de renda? A União. Porque a lei específica tem que ser do ente que tem competência sobre o tributo. Ok? Então, essa é a ideia das isenções. Aquele que pode cobrar é o mesmo que pode renunciar. Ou seja, dispensar a gente de pagar. Doutores, a imunidade, ela tem um caráter recebido na Constituição de irrevogável. É aquele benefício que você não perde nem por emenda na Constituição, pode revogar uma isenção, uma imunidade. Porque a imunidade, ela tem esse caráter de cláusula pétrea. Tem esse caráter de irrevogabilidade. Agora, as isenções em regra são revogáveis. As isenções são revogáveis. O que isso quer dizer, isenção revogável, doutores? Tem direito adquirido? Não. A pessoa é isenta há mais de 20 anos. Se o município que deu a isenção quiser revogar, ele pode fazer isso? Pode, porque as isenções são revogáveis. Esse é o caráter de uma isenção. Mas guardem, as isenções são revogáveis, exceto. Tem uma isenção que não revoga. Se a isenção tiver prazo determinado, mais condições para o benefício, essa isenção se torna irrevogável durante o prazo. Então guardem, isenção é ou irrevogável? Revogável. Exceto se a norma da isenção, que é a lei, trouxer ao mesmo tempo prazo determinado, mais condições. Então, às vezes, diz assim a lei: por 4 anos, as mulheres não vão pagar IPTU. Doutores, por quanto tempo as mulheres não vão pagar IPTU? Tem prazo essa lei? Tem. Qual é a condição? Ser mulher. Então, durante o prazo de 4 anos, se você continuar preenchendo a condição, você tem uma isenção irrevogável.
Então, se essa isenção fixou prazo certo e condições, ela será recebida como uma norma irrevogável. Para sempre, doutores. Por quanto tempo no meu exemplo? 4 anos. Passou os 4 anos, a prefeitura pode revogar a isenção? Pode revogar. Pode revogar. Tudo bem? Mas a regra é que as isenções são revogáveis. Então você vai olhar no enunciado. Governo do Estado de São Paulo deu IPVA gratuito, isentou as pessoas de pagar IPVA por serem deficientes físicos. Aquele que for deficiente físico vai ser isento de IPVA. Essa isenção, de acordo com o enunciado, é revogável ou irrevogável? Re ou i? Revogável. Tinha prazo determinado, doutores? Qual era a condição? Ser deficiente, só isso. Se a única regra que eu tinha que preencher para ter direito era a deficiência, então ela é revogável. Porque só é irrevogável quando trouxer as duas coisas ao mesmo tempo. Prazo determinado e condições. Diz a lei, os aposentados acima de 65 anos, por 10 anos não vão pagar imposto de renda. Os aposentados acima de 65 anos, por 10 anos não vão pagar imposto de renda. Re ou irrevogável? Tem condição? É qualquer aposentado? Só aposentado acima de que idade? 65 anos. Por quanto tempo? Então pode revogar durante esses 10 anos? Não, doutores. Ela se torna durante os 10 anos irrevogável. Tudo bem até aqui? Doutores, quando revoga um benefício de isenção, que é a regra, né? As isenções são revogáveis, isso acontece com frequência. Principalmente numa circunstância como essa que estamos vivendo, que o Estado está sem dinheiro. Então é comum revogar a isenção. Quando revoga uma isenção, você fica feliz ou fica surpreso? Surpreso. Opa, aumentou o tributo. Porque antes eu não pagava. Concorda que é um aumento indireto do tributo? Qual é o nome do princípio que, para preservar a surpresa, e aí no caso a não surpresa, só pode cobrar o tributo no próximo exercício financeiro se passar o intervalo mínimo de 90 dias? Qual é o nome desse princípio? Alguém lembra? Anterioridade. Então, cuidado, doutores. Pode revogar, mas precisa respeitar a anterioridade. Até pode revogar, mas só pode cobrar se respeitar o princípio da anterioridade. Ok? Isso foi um entendimento recente do Supremo que alterou o entendimento anterior que privilegiava a cobrança imediata. Agora não. Tem que respeitar o princípio da anterioridade. O que é melhor ter? Imunidade ou isenção? Por quê? Porque é sempre irrevogável. E aí você me pergunta, Pedro, o que nós precisamos ter para ser imunes? E eu te digo, para ser imune, você precisa ter sorte, doutores. Só isso. Você precisa ter sorte. Porque você tem um benefício que te protege de forma irrevogável do dever de pagar tributos. Então, essa imunidade, que para que você possa ter, você precisa de sorte, diz assim: nós vamos proteger a imunidade subjetiva, a imunidade objetiva, recíproca e os templos religiosos. Imunidade subjetiva, objetiva, recíproca e dos templos religiosos. Vejam, aqui na imunidade subjetiva, o que se protege são os sujeitos da relação. Por isso tem esse nome, subjetiva. Porque aqui eu quero privilegiar, proteger o sujeito da relação. Então quem são esses sujeitos? Partidos políticos e suas fundações. Partidos políticos e suas fundações não pagam
E guardem isso. Não pagam impostos. Doutores, quantos tributos nós temos no Brasil? 5. O que o partido político não paga? Imposto. Então, cuidado com a frase. Partido político não paga tributo. Isso está certo ou está errado? Partido político não paga tributo. Isso está certo ou está errado? Errado. Porque tributo pode ser qualquer um. O partido político só não paga imposto. Além do partido político e suas fundações, Sindicato dos Trabalhadores. Sindicato dos Trabalhadores não pagam impostos. E por último, entidades de educação e de assistência social. Entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Então não é qualquer entidade de educação ou de assistência social. Ela precisa ser sem fins lucrativos. O que elas não pagam, doutores? Impostos. Vejam, 4 sujeitos, partido político e suas fundações, Sindicato dos Trabalhadores, entidade de educação e de assistência social, sem finalidade lucrativa. E elas não pagam impostos. Imunidade objetiva, doutores. Aqui, eu não estou protegendo a pessoa. Eu estou protegendo o objeto. Por isso que vem com o nome objetiva. Porque aqui o que se protege é o objeto da relação. O que eu estou protegendo? Os livros e os jornais. Livros e jornais. Periódicos. E o papel destinado à impressão. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Doutores, novidade. O Supremo Tribunal Federal, em março de 2017, há 2, 3 meses atrás, disse que o livro e o jornal, inclusive o digital, é imune. Ok? É uma mudança jurisprudencial. Porque antes se tinha o privilégio que o livro tinha que ser físico. Então esses livros que nós podemos ler em tablets, em equipamentos digitais, não eram imunizados. Agora são. Porque o Supremo definiu em março desse ano que agora livro e jornal digital é imune. Tudo bem? O que é um periódico? Qualquer coisa que seja um veículo de pensamento que não seja livro nem jornal. Então, por exemplo, revista é um periódico. Por exemplo, álbum de figurinha é um periódico. Gibi é um periódico, ok? São esses outros elementos, esses outros veículos de pensamento que não são propriamente nem livro nem jornal, mas serve para conhecimento, propagar cultura. E, doutores, não interessa o conteúdo. Pode ser só texto, pode ser de imagens, gente com roupa, gente sem roupa, não tem problema nenhum. Qualquer tipo de conteúdo de livro, revista e jornal é protegido. Tudo bem? Doutores, para fazer um livro, um livro físico, qual é a principal matéria-prima? Papel. Por isso a Constituição preservou apenas o papel como matéria-prima. Portanto, a tinta não é imune, a impressora não é imune, só o papel. Doutores, papel higiênico é imune? Mas é papel. Por que não é imune? Porque não é para imprimir livro, jornal e periódico. Tudo bem? Tem que ser o papel destinado à impressão. Doutores, eu não sei se dá para imprimir, porque eu nunca tentei. Mas a ideia é apenas o papel que comumente nós usamos para imprimir livros, jornais e periódicos. Doutores, guardanapo de papel é imune? Não, porque o guardanapo não serve para imprimir livro e jornal.
Então, cuidado que tem que ser o papel destinado à impressão. E não fiquem apenas olhando o papel sulfite. Qualquer papel que seja usado para impressão de livro e jornal é imune. Então, por exemplo, nós temos a súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, que deu a imunidade para o papel fotográfico. É um outro tipo de papel, mas que usa para imprimir livro, jornal, é imune. Não importa o papel, desde que ele seja usado para impressão de livro, jornal, revista, periódicos afins, é imune. Doutores, editora que imprime livros, editora que faz jornal, ela é imune? Ela paga IPTU, a editora? Paga, porque o que se privilegia aqui é o objeto e não o sujeito. O objeto, livro, é imune. Então não incide ICMS, não incide IPI. Entendem isso? Editora paga. Porque aqui eu estou privilegiando o objeto e não o sujeito. Tudo bem? O que esses objetos não pagam? Imposto. Cuidado. Imunidade recíproca, doutores. Eu estou falando aqui dos entes federados, ok? Os entes federados, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, entre eles, por isso que é recíproco, não pode haver cobrança de imposto. Entre os entes federados existe uma proteção constitucional, que nós chamamos de imunidade, que impede a cobrança de impostos sobre os entes federados. União pode cobrar imposto de renda do Estado? Estado pode cobrar IPVA do município? Município pode cobrar IPTU da União? Não, porque entre eles há uma proteção recíproca. Eu não cobro de você, você não cobra de mim. O que nós não pagamos? Impostos. Tudo bem? Para terminar, templos religiosos. Doutores, todo patrimônio em nome da igreja, todo patrimônio em nome da igreja é imune. Ok? Não é apenas o templo onde é feito o culto, mas todo patrimônio em nome da pessoa jurídica, igreja é uma pessoa jurídica, é imune. Ok? Na prova agora, última, caiu exatamente isso. Contava a história de uma igreja que foi cobrada de taxa de lixo, doutores. Uma igreja sendo cobrada de taxa de lixo. Na aula que nós tivemos de taxa de lixo é constitucional ou inconstitucional? Constitucional. Pode cobrar taxa de lixo. Aí eles colocaram, igreja paga a taxa de lixo? Sim ou não, doutores? O que a igreja não paga? Taxa ela vai pagar? Vai, doutores. Porque é um outro tributo. Imposto ela é protegida pela imunidade porque ela tem sorte. Agora, taxa, empréstimo compulsório, contribuições especiais, tudo isso ela paga. A única coisa que ela não vai pagar é imposto. Porque ela tem imunidade. Guardem, doutores, a imunidade e a isenção representa a dispensa do dever de pagar. Se eu sou imune, é porque a Constituição me deu em caráter irrevogável. E o que eu preciso para ser imune, doutores? Sorte. Agora, as isenções são dadas por lei específica do ente competente e ela é revogável. Tudo bem até aqui? Sim ou não, doutores? Doutores, quem é casado aqui, levanta a mão. Doutora, qual é o seu nome? Seu nome, doutora? Kelly, com K? Fica tranquila, Kelly, não vou fazer nada de mal, tá? 2 L's ou um L só? Ui. Foi simples sua mãe, né? Falou Kelly, básico. Cônjuge, qual é o nome? Hélio. Com H? Assim? Kelly e Hélio compraram um imóvel. Uma casa, 4 quartos, com porta. Sempre faço casa sem porta. Uma janela. Doutores, eu sou muito bom em desenho, tá? Vocês não vão precisar nem fazer esforço para entender. Compraram uma casa.
Tava fazendo um concerto aqui, colocaram... E eu ponho agora a casa no chão, porque antes ela flutuava, né? Deixa eu só fazer um pouco mais para cá assim, você vê que ela está no chão. É um bem imóvel, né? Doutores, Kelly e Hélio compraram uma casa. Felizes e contentes, usufruindo da casa, recebem o carnê de IPTU. Receberam o carnê de IPTU no valor de R$1.000. R$1.000 é o carnê de IPTU. Doutores, quem tem que pagar esse IPTU? A Kelly tem que pagar? E o Hélio? Os dois? Quem é o proprietário do imóvel, doutores? Os dois. Quem paga IPTU? Proprietário. Doutores, não achem pelo em ovo, pelo amor de Jesus Cristo. Está na prova. Kelly e Hélio são donos de um imóvel. Quem paga IPTU? Os dois. Porque eles são solidários. Isso não influencia. Regime de casamento só vai dar problema depois, se caso um cansar do outro, né? A regra, doutores, é que a relação jurídica, casamento, só termine com que ato? A morte. Não é um matar o outro, doutores. É um dos dois morrer, né? Aí termina a relação jurídica, casamento. Doutores, Kelly e Hélio são solidários. Kelly tem que pagar 1.000 e Hélio também responde por 1.000. Por uma questão de justiça, quanto que seria a responsabilidade de Kelly? 500. Quanto seria a responsabilidade de Hélio? 500. Tudo bem? Doutores, existe uma isenção que diz assim. Kelly, você mora em São Paulo? Diz assim, ó. Qualquer pessoa que mora em São Paulo não vai pagar IPTU mais. Qualquer pessoa que mora em São Paulo não paga mais IPTU. E é a lei que diz isso. O que Kelly e Hélio têm? Imunidade ou isenção? Isenção porque foi dada por lei. Essa isenção é revogável ou irrevogável? Revogável, porque a única coisa que diz é a lei. Todo mundo que mora em São Paulo não paga IPTU. Maravilha. Doutores, Kelly precisa pagar alguma coisa de IPTU? E Hélio? Não. Quando a isenção, doutores, é concedida sobre o bem, qualquer pessoa que seja dona do bem é isento. Então, nesse caso, Kelly fica beneficiada e Hélio. Entendem isso? Diz a lei assim, ó. Não devem pagar IPTU os imóveis de São Paulo em que a proprietária seja mulher. Então vejam que agora a lei colocou uma condição mais específica. Tem que ser proprietário de um imóvel e ser mulher. Doutores, essa isenção beneficiou Kelly, sim ou não? Beneficiou Hélio? Portanto, Hélio tem que pagar IPTU? Só que ele vai pagar quanto de IPTU? 1.000 ou 500? 500, doutores. Porque senão, para que serviu a isenção da Kelly? Portanto, Hélio responderá apenas sobre 500. A parte de Kelly foi isenta. Ninguém vai ter que pagar, mas pagará Hélio o restante. Foi a pergunta da última prova. Ele trazia uma isenção prevista em lei que beneficiou apenas um dos moradores, um dos proprietários. Nesse caso, o outro responde só pela sua cota parte, não sobre todo o imposto. Porque senão a isenção não servia para nada, né? Porque se eu vou continuar respondendo por 1.000, para que teve essa isenção? Entendem isso, doutores? Maravilha. Quando você recebe um lançamento, eu disse que se você tiver um benefício de imunidade ou isenção, você não vai pagar o tributo, certo? Doutores, se você não paga o tributo, as isenções e as imunidades, se você não vai pagar o tributo, eu estou falando que você teve uma dispensa do dever de cumprir a obrigação principal ou uma dispensa de cumprir a obrigação acessória? Pagar, doutores, é obrigação principal ou acessória? Portanto, a imunidade e as isenções só alcançam a obrigação principal. As imunidades e as isenções só alcançam a obrigação principal. Só alcançam
a obrigação principal. Igreja paga imposto, sim ou não? Sim ou não, doutores? Não. Mas ela tem que declarar o imposto de renda? Sim, porque a declaração é uma obrigação de fazer. Igreja paga ICMS, doutores? Não, não é imune, ICMS não é imposto. Mas se elas circularem as mercadorias, elas têm que emitir nota? Sim, porque a emissão da nota é obrigação acessória. Ok? Então cuidado, que a obrigação principal, você é dispensado pela imunidade ou pela isenção. Mas obrigação acessória não. A obrigação acessória você precisa continuar cumprindo, visto que a imunidade e a isenção só alcançam a obrigação principal. Sim ou não, gente? Tranquilo? Vocês estão assando na sala ou está tudo bem? Guto. Quem acha que está calor, levanta a mão. Guto, você pode pedir para Larissa, por favor, vir aqui? Aí ela resolve esse problema para nós. Doutores, quando você tem um lançamento, quando você recebe um lançamento, o lançamento, ele pode vir em nome. Vejam, esse lançamento pode vir em nome do contribuinte. Esse lançamento pode vir em nome do contribuinte. Ou esse lançamento pode vir em nome de um responsável. Quando você recebe um lançamento, você não teve sorte, então você não é imune. Não tem lei dizendo que você não vai pagar. Portanto, você tem que pagar o tributo, porque a obrigação é compulsória. Quantos dias eu tenho para pagar depois do lançamento? 30 dias. Só que esse carnê, ele pode vir em nome do contribuinte ou em nome do responsável. Guardem isso, doutores. Contribuinte é a pessoa que pratica o fato gerador. Contribuinte é a pessoa que praticou o fato gerador. Ou seja, é quem deu razão à relação jurídica. Qual é o ato, doutores, que faz nascer a relação jurídica? A prática do fato gerador. Então a pessoa praticou o fato gerador, nasceu a relação jurídica, por isso ela está recebendo o lançamento. Então, por exemplo, quem é o contribuinte do IPVA? O dono do carro. Quem é o contribuinte do IPTU? O dono da casa. É a pessoa que praticou o fato que deve pagar o tributo. Nada mais justo, né? Você praticou o fato gerador, você tem que pagar. Mas, doutores, às vezes, para facilitar o processo de arrecadação e fiscalização, a lei não quer que você, contribuinte, pague. Às vezes, a lei elege uma terceira pessoa que não praticou o fato gerador. Não praticou o fato gerador. Então a lei escolhe uma terceira pessoa que não praticou o fato gerador para ser a responsável em pagar o tributo. E por que ela faz isso? Para facilitar o processo de arrecadação e fiscalização. Doutores, quantos sujeitos tem a relação tributária? 2. Aquele que arrecada o tributo, ele é o sujeito ativo. Aquele que paga o tributo é o sujeito passivo. Por que eu falo que é uma terceira pessoa? Porque ele não é o contribuinte, sujeito passivo, e ele não é o sujeito ativo, por óbvio, porque ele tem que pagar o tributo. Por isso nós dizemos que é uma terceira pessoa. O que o diferencia do contribuinte, doutores? O que diferencia essa terceira pessoa do contribuinte? É que essa terceira pessoa não praticou o fato gerador. E aí você pergunta, por que ela está pagando? Porque a lei determina. A lei determina e fala, você é que tem que pagar. A lei é que determina que você tem que pagar. Doutores, qual é a norma que determina que você tem que pagar? A lei. Todos entenderam? Sim ou não? Agora vai vir assim na prova. Vai vir assim, ó. Pedro fecha um contrato de locação. Qual que é o nome do doutor? Com Henrique. Pedro
fecha um contrato de locação com Henrique. Henrique é o proprietário e eu sou inquilino. Henrique escreve no contrato que Pedro, inquilino, tem que pagar IPTU. Então, de novo, Pedro fecha um contrato com Henrique, em que o locador Henrique define que o inquilino Pedro, pelo contrato, terá que pagar IPTU. Aprova a pergunta. Quem é Pedro na relação jurídica? Sujeito ativo? Letra A. Contribuinte? Letra B. Responsável? Letra C. Não faz parte da relação jurídica? Letra D. Vou ler o enunciado de novo. Pedro fecha um contrato de locação com Henrique. Henrique, o locador, coloca que o inquilino Pedro é que pagará o tributo IPTU. Define isso por cláusula contratual. Quem é Pedro na relação jurídica? Letra A, sujeito ativo. Letra B, contribuinte. Letra C, responsável. Letra D, não faz parte da relação jurídica. Doutores, quem acha que é a letra A, levanta a mão. Letra B. Letra C. Letra D. Doutores, não tem letra E, tá? Terminou na D. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não presta atenção no que a gente lê. Doutores, para que você seja contribuinte, o que você tem que ter feito? Praticado. Pedro é o dono do imóvel? Então Pedro é contribuinte? Não. Quem é contribuinte? Henrique, porque ele é o dono do imóvel. Então letra A dizia que era sujeito ativo. Doutores, quem é sujeito ativo? É quem paga ou quem arrecada? Então não pode ser sujeito ativo. Letra B fala que ele é contribuinte. Pedro é contribuinte? Não. Agora vejam. A maioria de vocês falou letra C, responsável. O que é ser responsável? É ser uma terceira pessoa que pratica ou não pratica o fato gerador? Não pratica. Mas quem manda pagar? Falem de novo. Quem manda pagar? Quem manda pagar? Contrato é lei, doutores? Então pode ser responsável? Não, doutores. Porque para ser responsável tem que ser a... E eu disse que quem falou que eu tenho que pagar o imposto é o Henrique. Foi o Henrique que escreveu no contrato que sou eu que tenho que pagar. Doutores, contrato é lei? Não. Não é lei. Portanto, eu, Pedro, sou responsável? Não. Quem sou eu? Ninguém. Na relação jurídica, eu não me faço presente. Por que isso é importante? Quem que o ente político, município, vai executar se eu, Pedro, não pagar o IPTU? O Henrique. É o Henrique que vai ter que pagar. No âmbito do direito civil, doutores, o Henrique depois pode entrar com uma ação de regresso contra mim? Pode. Mas para o direito tributário, quem é o dono para pagar o lançamento? O Henrique. Pedro não é responsável, porque não foi a lei que determinou ele para pagar. Só é responsável quando a lei determina. Entendem isso, doutores? Sim ou não, gente? Então não erre isso, pelo amor de Deus. Se não é lei, não é responsável. Ok? Então vamos imaginar uma situação. A pessoa morreu. Com ela, morreu as dívidas tributárias? Não. Quando você morre, só você que vai para o túmulo. As dívidas continuam. Doutores, dá para cobrar do morto a dívida? Não. Portanto, quem vai ficar responsável em pagar as dívidas do morto? O espólio, o inventariante, os herdeiros. Portanto, a lei determinou que é o espólio, porque é impossível cobrar do contribuinte. Então, a lei elege um responsável na morte. Doutores, uma pessoa de 4 anos de idade, 4 anos, que seja proprietária de um imóvel, ela tem que pagar IPTU? Ou a capacidade civil dela afasta o dever de pagar? Tem que pagar, sim ou não? Sim. Só que vocês já imaginaram uma pessoa de 4 anos chegando para a mãe e fala: mãe, cadê o lançamento para a gente pagar? Não vai acontecer isso. Então, a lei define quem como responsável, doutores? Quem vai pagar o tributo dos filhos menores? Os pais. Então vejam que ser responsável é assumir o papel do contribuinte, pagando o tributo no lugar dele. Você não praticou o fato gerador. Portanto, você é uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa foi determinada por quem?
pela lei. Doutores, precisamos aprender quais são as situações que hoje a lei, que é o CTN, determina o dever de pagar. Então nós temos que estar atentos a três, na verdade, responsabilidades. Responsabilidade por sucessão, responsabilidade do sócio, responsabilidade do sócio e a responsabilidade por infrações. Ok? Então você vai ter a responsabilidade por sucessão, responsabilidade do sócio e a responsabilidade por infrações. São casos que a lei elege um terceiro para pagar o tributo em nome do contribuinte. Ok? Podemos? Sim? Então vamos lá. Responsabilidade por sucessão. Doutores, nós temos que guardar a responsabilidade por sucessão em vida, e a responsabilidade por sucessão na morte. Ok? Então temos que guardar a responsabilidade por sucessão em vida e a responsabilidade na morte. Então vejam, você comprou uma casa. Você, em vida, adquire um bem imóvel ou você compra um bem móvel. Então, em vida, você compra uma casa, que é um bem imóvel, ou um carro, bem imóvel. Aí a lei diz assim, aquele que compra uma casa ou compra um carro, é quem responde pelas dívidas tributárias. Então, a responsabilidade pelas dívidas tributárias de um bem imóvel e de um bem móvel vai ser de quem, doutores? Do adquirente. É o adquirente que responde pelas dívidas de um bem imóvel ou de um bem móvel. Você comprou a casa, é você que vai ter que assumir as dívidas. Então, se você compra uma casa devendo IPTU, devendo taxa de lixo, quem vai pagar essas dívidas? Você. Você que compra é que responde pelas dívidas. Porque a dívida segue o bem, segue a coisa e não a pessoa. A dívida vai seguir a coisa e não a pessoa. Doutores, se você compra um carro de um amigo seu, quem responde pelas dívidas do carro? Você. Só que você responde por que tipo de dívidas? Tributárias. Então o adquirente responde por todas as dívidas tributárias. Responde por todas as dívidas tributárias. Vamos imaginar, doutores, que você comprou um carro por 20 mil reais. Esse foi o valor do carro que você comprou. Depois que você comprou e deu o dinheiro, descobriu que sobre esse carro existem 25 mil reais em dívidas. Um excelente negócio você fez. Né? Comprou um carro de 20 com dívidas de 25 mil reais. Você responde por quanto? 20, que é o valor do carro, ou 25? 25 porque você responde por todas as dívidas tributárias. Aí vem assim na prova. Desses 25 mil, 5 mil é multa de trânsito. O cara só levava multa. 5 mil reais, multa de trânsito. A prova pergunta, quem responde pelas multas? O adquirente, que responde por todas as dívidas tributárias, ou o vendedor? Adquirente ou vendedor? Doutores, multa de trânsito é tributo? Não. Então responde o adquirente? Não responde. As multas de trânsito é do vendedor. Mas os tributos, a responsabilidade é do adquirente. Tanto da casa
quanto do carro, desde que você adquira em vida. Deu para entender isso? Tranquilo? Agora vamos olhar na morte, como funciona. Como que o direito chama o morto? De cujus. Tudo bem? Alguma dúvida, não? Eu vi alguém levantando a mão ali, acho que é um espírito, né? Então fique aí. De cujus. De cujus. O de cujus morreu. Por isso que ele é de cujus. Deixou dívidas. Quem responde pelas dívidas tributárias do de cujus? O espólio. Doutores, espólio é um conjunto de patrimônio. Então toda casa, carro, bens que o morto tinha serão chamados de espólio. Espólio é o conjunto patrimonial deixado pelo morto. Espólio não fala, não anda e não responde. Por isso, o direito elegeu o inventariante como responsável em nome do espólio. Porque a lei, quando fala espólio, parece ser uma pessoa, né? Ela diz, o espólio responde. Aí você liga para o espólio e ele não te atende. Porque espólio é um conjunto de bens, ele não fala. Então eu preciso de alguém que tem personalidade jurídica para responder por esse espólio. Quem vai responder? O inventariante. Doutores, durante o inventário, quem responde pelo espólio é o inventariante. Se já teve a partilha, quem vai responder? Não existe mais inventariante porque já teve a partilha. Quem responde agora pelas dívidas? Os herdeiros. Inclusive o cônjuge, né? Os herdeiros, inclusive o cônjuge. Agora guardem essa diferença. Os herdeiros e os cônjuges respondem até o limite do quinhão recebido. Os herdeiros e o cônjuge respondem até o limite do quinhão recebido. Então olha que interessante. Eu ganhei de herança um carro de 20 mil reais. Olha que legal, meu parente me deixou um carro como herança. Fiquei feliz ao saber. Quando puxou as dívidas, 25 mil reais de dívidas. O carro vale 20. As dívidas somam 25. Quanto que eu, Pedro, que sou um herdeiro, responderei por essas dívidas? Por 20, que é o valor do carro, ou por 25 mil? 20, porque você só responde até o limite do quinhão. Quanto que eu recebi, gente? 20 mil. Eu não posso ter o meu patrimônio pessoal atingido para pagar a dívida de uma terceira pessoa. Portanto, você só responde até o limite do seu quinhão. Esses 25 mil não serão suficientes pelo valor do carro. Vai sobrar quanto? Vai faltar quanto para pagar de imposto? 5. Quem responde? O morto. Tudo bem? E aí, o que acontece? Nada, né, doutores? Vai ficar o Estado com prejuízo de 5 mil reais. A não ser que eles consigam um contato com o morto, né? E peçam o dinheiro. Exatamente. Penhora o caixão dele. Já pensou? Se isso um dia tiver escrito em lei, aí vai ser o fim do mundo, né? Vale muito, né? Doutores, deu para entender isso? Qual é a diferença, então, da responsabilidade em vida para uma responsabilidade na morte? Em vida, você responde por todas as dívidas. Mesmo que a dívida se sobreponha ao valor do bem que você adquiriu. Na morte, você só responde até o valor do bem que você recebeu. Até o limite do quinhão que você recebeu. Tudo bem? Tranquilo, né? Dúvidas até aqui, gente? Vocês estão bem? Sim? Então, pode se comunicar, tá? Pergunta, vocês respondem, a gente pode fazer isso. Ficou triste, né? Fiquem tristes. Tudo bem?
Já estão preparados para a prova? Nunca estaremos, né? Como a prova é dia 23, né? Semana que vem, é isso? Não, na outra, né? Não, é semana que vem já, não esse domingo, né? Próximo, tudo bem. Pedro, não me lembre disso, né? Calma, doutor, você está se preparando, está estudando? Então é um problema, né? Se você está aí, é um problema mesmo. Se você está estudando, isso é importante. Quem vai fazer direito tributário na segunda fase? Alguém? Maravilha. Algumas pessoas, então teremos aqui a segunda fase no Legale, comigo. É uma segunda fase mista que a gente fala, ela é online e presencial. Porque você vai ter os cursos, as aulas transmitidas de forma online, mas o meu acompanhamento individual. Então eu corrijo as suas peças, a gente conversa por Skype, a gente vai ter um relacionamento durante esses 60 dias, aproximadamente 7 semanas. Né? A gente faz um estudo personalizado, orientado nas dúvidas. Então eu corrijo a peça, converso com você falando que você precisa melhorar, aonde está o erro, tá bom? Então será muito bem-vindo aí quem for fazer a segunda fase em Direito Tributário, que vai dar tudo certo. Doutores, responsabilidade do sócio. Essa responsabilidade do sócio é que a prova mais gosta, tá? Essa responsabilidade do sócio é a que a prova mais gosta de perguntar. Então, atenção para essa responsabilidade. Vejam só. Às vezes a empresa não consegue pagar seus tributos. Então, a pessoa jurídica está com dívidas tributárias. E você é sócio dessa pessoa jurídica. Será que o mero inadimplemento da empresa pode gerar culpa do sócio? Então você vai guardar o seguinte. Mero inadimplemento. Da pessoa jurídica. Mero inadimplemento da pessoa jurídica não gera responsabilidade do sócio. Mero inadimplemento da pessoa jurídica não gera responsabilidade do sócio. E a prova gosta muito de falar isso. A empresa deixou de pagar o tributo. A culpa é do sócio? É da empresa. Pedro, e se a empresa não tiver patrimônio? A culpa é da empresa. Doutor? Mero inadimplemento é deixar de pagar. Na pessoa física, a gente consegue visualizar isso de forma mais fácil, né? Então, por exemplo, chega o carnê de IPVA. Você olha para o carnê e fala, não tenho dinheiro, guarda na gaveta. O que isso significa, doutores? Que você meramente não cumpriu a obrigação. Você sonegou? Você mentiu que estava com o carro? Não, você só não teve como pagar. Chegou o carnê de IPTU e você não paga. Mero inadimplemento. Então, se a pessoa jurídica, que também tem carnê de IPVA, IPTU, imposto de renda, recebe o carnê, mas não paga, isso é mero inadimplemento. Não gerando responsabilidade do sócio. Tudo bem? Agora, se esse sócio, ao invés de mero inadimplir a obrigação, se ele age com infração à lei, doutores. O que é infração à lei? Crime tributário. Se ele age com infração à lei, crime tributário, o crime gera responsabilidade do sócio. Então a empresa auferiu como renda R$1 milhão. Mas na hora de escrever nos livros contábeis, colocou só 500 mil. A empresa ganhou 1 milhão. Mas ela escondeu parte do valor, escrevendo apenas 500 mil. Isso é mero inadimplemento, doutores? Isso é crime. Porque você está sonegando o imposto. A fraude e a sonegação é crime tributário. E por isso, gera a responsabilidade do sócio. Porque você não deixou de pagar. Você, além de não ter pago, mentiu sobre o que você deveria pagar. Então você cometeu um crime. Crime responsabiliza o sócio e não a empresa. Outra situação. Quando o sócio age com excesso de poder, doutores. O sócio age com excesso de poder.
Ele chega para o funcionário e fala o seguinte: frauda o documento que eu estou mandando. Frauda a nota, porque aqui quem manda sou eu. Ele extrapola com aquele relacionamento empresa-empregado. Né? Empregador-empregado. Ele acha, porque ele é dono, que ele pode fazer o outro praticar crime. Quem responde? Ele. Porque ele agiu com excesso de poder. Terceira e última situação. Dissolução irregular. Dissolução irregular. Guardem isso, doutores. Dissolução irregular. O que é dissolver uma empresa irregularmente? Fechar a empresa de fato e esquecer de dar baixa. Às vezes você passa em frente a uma loja e vê que ela está fechada. Ela não existe mais, mas ela ainda está registrada. Ela não foi na junta comercial e no cartório e não deu baixa. Vocês aprendem com o direito civil que uma empresa nasce com o registro. Quando ela morre? Com a baixa. Se ela fecha de fato, mas não fecha de direito, não dá a baixa no registro, significa que ela se dissolveu irregularmente. E aí por isso o sócio responde? Responde, doutores. E quando eu falo que o sócio responde, ele responde com o seu patrimônio pessoal. O sócio vai responder pessoalmente pelas dívidas da empresa. Por quê? Porque ele deixou de fechar a empresa regularmente. A dissolução irregular gera a responsabilidade do sócio. Doutor, quer perguntar? Estou sentindo. Não? O de trás? Não? Tem certeza? Tá bom. Gente, vai aparecer assim na sua empresa, na sua prova. A empresa faliu. A empresa entrou em recuperação judicial e não tem patrimônio para pagar o tributo. A falência, esse cenário de falência gera a responsabilidade do sócio, sim ou não? Aí você vai pensar, falência é infração à lei? É crime falir, gente? É risco do negócio, né? É excesso de poder? É dissolução irregular? Portanto, o sócio responde? Não. Simples assim. Ele só responde nessas três hipóteses. Falência e recuperação judicial não é crime. A mera falência ou a mera decretação de recuperação judicial não é crime. Portanto, o sócio não responde. Tudo bem? Doutor. Desculpa? Sim, eles entram. Sim, eles entram. Isso, eles fazem isso mesmo. E aí você precisa ter um advogado para dizer, falência não é crime. É mero inadimplemento. Tudo bem? A prova disse assim, a última vez que caiu isso, e é o que eu estou esperando para a prova de vocês agora, nesse exame 23. Ela disse assim, a dissolução irregular, por si só, não gera a responsabilidade do sócio. Olha o que diz a prova. A dissolução irregular não gera por si só a responsabilidade do sócio. Certo ou errado? Errado. Claro que gera, porque a dissolução irregular, a culpa é do sócio. Portanto, é ele que responde pela dívida tributária. Tudo bem? Não, a empresa vai ser fiscalizada e chega lá, não tem ninguém na empresa. Só que aí você vê o registro, ela está ativa. Se ela está ativa no registro, mas está fechada, dissolução irregular. Tudo bem? Quando eu falo que você responde pelas dívidas tributárias, então, em vida você responde pelas dívidas. Na morte você responde até o limite do quinhão recebido. Como sócio, você responde pelas dívidas da empresa nessas três situações. Doutores, você não responde apenas pelo tributo. Você vai responder por todo crédito tributário. O que isso significa? Você vai responder pelo valor do tributo, mais juros, mais a multa. Ok? Então, quando você responde por uma dívida tributária, você não vai responder só sobre o tributo.
Você responde por todo o crédito tributário. O que é crédito tributário? Valor do tributo, juros, que é os juros de mora, juros de atraso, mais a multa. Então você responde pelo tributo, por juros e pela multa. Mas tem um benefício no direito tributário, que está dentro da responsabilidade por infrações, que a gente chama de denúncia espontânea. Denúncia espontânea. Prova gosta muito de perguntar sobre a denúncia espontânea. Ela é muito parecida, doutores, com a delação premiada, que a gente tem acompanhado aí na mídia nesses últimos anos. Né? O que é a delação premiada? Quem vai fazer penal, se manifeste. O que é delação premiada? É você relatar um fato. E aí, relata o fato e o que acontece o que com você que relatou o fato? Você recebe benefício. Qual? Redução de pena. Doutores, no popular, é o X9 que cagueta todo mundo e por causa disso ele vai ter um benefício. Vai poder ficar em casa, às vezes em Nova York com a família, sem precisar ficar na cadeia. É um benefício, nem precisa devolver o dinheiro. É um benefício ou não é, doutores? Super benefício. O direito tributário, a gente não chama de delação premiada, a gente chama de denúncia espontânea. O que é uma denúncia? É você fazer uma confissão. Devo, não nego, pago quando dá. Ok? Denúncia é uma confissão. Devo, não nego, pago quando der. Certo? Só que para que essa confissão, essa denúncia, seja considerada espontânea, para que essa confissão tenha o valor de ser espontâneo, ela precisa ser feita antes da fiscalização. Doutores, para que essa denúncia tenha valor, ela tem que ser feita antes da fiscalização. Ou antes da cobrança. Antes da fiscalização ou antes da cobrança. Qual é o nome do ato administrativo que cobra o contribuinte? Lançamento. Então tem que ser antes de receber o lançamento ou antes da fiscalização. Não é que nem o direito penal, né? Você primeiro é preso para depois delatar. Aqui não. Aqui só vale se você primeiro não for cobrado. Vamos imaginar a situação da empresa que até hoje não foi cobrada do imposto de renda. Até hoje ela não recebeu o carnê do imposto de renda. E aí ela percebe que já se passou 3 anos, ela não pagou, mas também não foi cobrada. Ela vai até a Receita Federal e diz: confesso, devo, não nego. Quero pagar agora. E vocês nunca me cobraram. Ela pode se valer da denúncia espontânea, sim ou não? Sim. Porque ela está fazendo uma confissão, reconhecendo a dívida antes da cobrança, antes da fiscalização. Pedro, e o que isso gera de benefício? Você vai pagar o valor do tributo, vai pagar os juros, mas não vai pagar a multa. Você será dispensado da multa, porque você fez uma confissão espontânea. Você se denunciou antes da cobrança, antes da fiscalização. Isso é bom, doutores, porque te exime, te dispensa de pagar a multa. Tudo bem? Então a prova vai dizer assim, ó. O dono da... Pois não, doutor? Pois não. Perfeito. É que a anistia, quando ela é concedida, mesmo você já tendo recebido a cobrança, você pode se valer dela. Agora, a denúncia espontânea, não. O benefício é o mesmo. A diferença é que a denúncia espontânea não precisa de lei. Se você vai lá e se confessa, você será dispensado de pagar a multa. Para eu ser anistiado, eu preciso de uma lei anterior, dizendo, vou anistiar. Aí eu posso ir lá e pedir anistia. A anistia depende de lei. A denúncia espontânea basta um ato do contribuinte. Voluntário, ou seja, espontâneo. O que significa espontâneo? Antes da fiscalização e antes da cobrança. E que ele mesmo vá se confessar. Ele mesmo vá se denunciar.
Tudo bem? O benefício acaba sendo o mesmo. Só que as características são diferentes. A anistia precisa de lei, senão eu não posso fazer. E a denúncia só vale antes da cobrança. Doutora. Se você não pagar? Sim, com certeza. A gente vai ver daqui a pouco que quando o lançamento vence, qual é o prazo de vencimento de lançamento? Você vai ter implicações jurídicas com isso. Né? A gente já vai ver. Doutores, vai vir assim no enunciado. A empresa estava ativa trabalhando. O dono da empresa verifica pela sua janela o carro da Receita Federal. Então o dono da empresa está lá trabalhando e ele olha pela sua janela e vê o carro da Receita Federal. De repente, toca-se a campainha da empresa. Ele abre a porta e diz, denúncia espontânea. Vale, doutores? Não. Por que não, doutores? Porque já começou a fiscalização. Tudo bem? Entenderam isso? Oi? Entenderam isso? Pegadinha do malandro. Doutores, se a Receita chega na empresa, por mais que eles não saibam que ele está devendo, não pode mais aplicar denúncia espontânea. Porque só é espontâneo quando for antes do processo de fiscalização e antes da cobrança. Para fechar esse instituto da denúncia espontânea, guardem isso. A denúncia espontânea só vale para o rico. Guardem. A denúncia espontânea só vale para o rico. Denúncia espontânea só vale para o rico. Então vai estar no seu enunciado. O contribuinte não tinha dinheiro para pagar o tributo, mas nunca foi cobrado. Chega ao posto de atendimento da fazenda e através da denúncia espontânea ele será dispensado do dever de pagar a multa. Só que quando ele olha o auto de infração, ele fala assim, dá para parcelar? A resposta, dá, mas a multa volta. Portanto, doutores, a denúncia espontânea só se aplica se o pagamento for à vista. Não pode parcelar. Se você parcelar, você perde o benefício da denúncia espontânea, volta a cobrar a multa e aí parcela-se. O parcelamento considera a multa. Por isso, denúncia espontânea só se vale se for o pagamento à vista. Tudo bem? Agora é a hora que vocês respondem. Obrigado. Tudo bem. Tudo bem? Então, guardem esse instituto da denúncia espontânea. Eu estou apostando para a prova de vocês a responsabilidade do sócio, tá? A prova gosta muito dessa responsabilidade, pergunta várias vezes, por isso estou esperando ela para essa prova. Tranquilo? Doutores, para que você pague um lançamento tributário, você primeiro precisa praticar o fato gerador. Doutores, quando você tem um fato gerador, você tem duas obrigações. A obrigação principal e a obrigação acessória. Doutores, a obrigação de pagar IPVA, ela é principal ou acessória? Principal, porque você está pagando o tributo. Mas, para você pagar o tributo, você precisa registrar o veículo. Você precisa ir até o Detran e fazer o registro do seu veículo. Isso é uma obrigação principal ou acessória? Acessória, porque é meramente uma obrigação de fazer. Quando você é isento ou é imune, você é dispensado de cumprir a obrigação principal ou acessória? Principal. Você só não paga a obrigação principal, mas a obrigação acessória você paga. Você cumpre. Doutores, se você não tem sorte, você não é beneficiado de imunidade. E às vezes não tem lei específica gerando a dispensa do dever de pagar. Portanto, quando você recebe o lançamento, significa que o fisco está te cobrando, já que a relação jurídica tributária ela é compulsória. Passou 30 dias e você não paga o tributo. O que acontecerá com você? O seu nome será inscrito em dívida ativa. A dívida ativa, doutores, é um cadastro de inadimplentes. Às vezes a prova traz como CADIM, Cadastro de Inadimplentes. A dívida ativa é um banco de dados, um cadastro que reúne o nome das pessoas que não pagam impostos, não pagam tributos. Porque dívida ativa é meramente um banco de dados, é um cadastro de
inadimplentes. Esse cadastro de inadimplentes, a ideia dele é que você, em razão de um constrangimento legal, pague o tributo. Afinal, você faz parte de um rol, você faz parte de um banco de dados que mostra que você não paga tributos. E agora, o Supremo Tribunal Federal definiu que, inclusive, essa dívida pode ser protestada em cartório. Ok? Então você vai fazer parte do banco de dados dívida ativa e, inclusive, pode sofrer um protesto em cartório sobre esse valor. Tudo bem? Doutores, quando o seu nome está em dívida ativa, você recebe uma carta. Querido contribuinte, você acaba de cair no CADIM, Cadastro de Inadimplentes, que é o banco de dados que registra que você não pagou. Se você não tentar fazer nada, você não negocia, não parcela, se finge de morto, será emitido contra você uma CDA. CDA. Uma certidão de dívida ativa. Se você não pagar o tributo, será emitido contra você uma certidão de dívida ativa. Tudo bem até aqui? Só voltar um pouquinho. Quando o lançamento está vencido, o que vai acontecer primeiro com o seu nome? Será inscrito em dívida ativa, com regular protesto no cartório. Vamos imaginar a situação que você não tenha pago IPVA. Pedro, não paguei IPVA. Estou passando numa rua na minha cidade e de repente fui parado na Blitz. Não paguei IPVA e fui parado na Blitz. O policial pede a minha documentação e fala: meu querido amigo, você não pagou IPVA, eu vou apreender o carro. Entenderam a situação? Você chegou lá na Blitz, não pagou IPVA e ele quer apreender o carro para forçar você a pagar. Doutores, guardem. Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a apreensão de mercadorias. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo, para pagar tributos. Como meio coercitivo para pagar tributos. Então eu não posso apreender a mercadoria, eu não posso apreender o carro para obrigar você a pagar uma coisa que você não quer. Meio coercitivo é eu te obrigar a fazer algo que você não queira. Eu não posso através da apreensão da mercadoria. Qual é o meio hoje que o governo tem coercitivo para te obrigar a pagar um tributo? Execução fiscal. Esse é o jeito. E aí nós vamos ver como funciona a execução daqui a alguns minutos. Mas apreender mercadoria não pode. Pedro, e fechar estabelecimento? Chega o fiscal da prefeitura e vê que eu não estou pagando ISS. Ele pode interditar meu estabelecimento por causa disso? Súmula 70 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 70 é inadmissível a interdição de estabelecimento. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para pagar tributo. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para pagar tributo. Não é porque você não pagou o tributo que pode fechar meu estabelecimento. Porque é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para pagar tributo. Então, legalmente, qual é o constrangimento que nós podemos ter? A inscrição do seu nome em dívida ativa, regular protesto em cartório e, na sequência, a emissão de uma certidão de dívida ativa. Uma CDA. Doutor. Aí, normalmente, ele vai pegar o carro, né, vai apreender para o pátio, e aí você vai ter que entrar com mandado de segurança para pedir o desbloqueio do bem. Tá? Porque, doutores, na prática, você vai chegar para o policial e vai falar:
Diz a súmula 323 do Supremo. Mas está de brincadeira comigo, né? Então, na prática, eles bloqueiam, eles apreendem a mercadoria, né? Mas é inadmissível. Às vezes, já peguei casos de pessoas que não tem como tirar o carro do pátio, porque aí você vai pagar o pátio, o aluguel, o guincho e as dívidas. Você não tem como pagar. Entra com mandado de segurança, pede uma medida liminar e, em regra, em São Paulo, em 48 horas, 72 horas, você consegue o desbloqueio. Doutor. Que o quê? Falência não é crime. Perfeito. Sim, nós vamos ver que a alienação de bens, como forma de fingir a não liquidação do patrimônio dele, a não liquidação da dívida, pode presumir fraude. Nós já vamos ver como é que funciona a fraude nesse sentido, tá bom? Mas a falência não é requisito ou não é justificativa para bloquear os bens do sócio. A mera falência não é. Tudo bem? Doutores, tudo bem até aqui? O que é uma CDA? Nós vimos que CDA é uma certidão de dívida ativa. Ou seja, é uma certidão que diz que você tem uma dívida ativa contra você. Doutores, a CDA é um título extrajudicial. CDA é um título extrajudicial. E esse título, ele prova a certeza, a liquidez e a exigibilidade de uma dívida. Título extrajudicial que prova certeza, liquidez e exigibilidade de uma dívida. Ou seja, a dívida é certa, a dívida é líquida e a dívida é exigível. Como que eu vou exigir que você pague? Se eu tenho uma CDA contra você que já é líquida, certa e exigível, execução. Doutores, a CDA é o passaporte para que, em juízo, a Fazenda consiga uma execução fiscal contra você. Sem a CDA, não dá para executar. Sem a certidão de dívida ativa, sem o passaporte, eu não consigo promover em juízo uma execução fiscal. A dívida ativa, doutores, e a CDA é um processo administrativo. O próprio órgão é quem faz. Agora, a execução precisa do juiz. E para que o juiz receba o pedido de execução, ele precisa da CDA. Senão a execução é nula. Precisa da CDA. Doutores, a CDA é um título extrajudicial que mostra certeza, liquidez e exigibilidade. Essa certeza que goza a CDA, ela pode ser confrontada? Contribuinte pode dizer, a dívida está errada, ela não existe. Ou se eu tenho a CDA, eu não posso mais falar nada. Doutores, essa certeza é uma certeza relativa. Ou seja, permite prova do contrário. Quem é que vai ter que provar que a CDA é nula? O contribuinte. Ok? Mas guardem que a CDA é um título que não é certeza absoluta. Ele goza de certeza relativa. Como eu faço para pagar um lançamento? Como que eu pago um lançamento? Em dinheiro ou, no máximo, a dação em pagamento para um bem imóvel. Quando eu estou em fase de execução fiscal, doutores, todo o meu patrimônio pode ser utilizado. Em fase de execução, todo o patrimônio do devedor pode ser utilizado. O carro, a casa, as joias, a embarcação marítima, a aeronave, tudo que o devedor tiver em seu nome pode ser utilizado para pagar uma execução fiscal. Porque na execução, eu não estou me restringindo apenas ao dinheiro ou aos bens imóveis. Eu estou alcançando todo patrimônio do devedor. Vamos, primeira informação importante.
Acontece às vezes, quando o devedor está aqui, ó, na curva entre a CDA e a execução fiscal, ele está na curva entre a CDA e a execução, e ele é agraciado com o benefício da síndrome do desapego. Ele não é mais ligado a bens materiais. Ele não quer mais saber de carro, casa. Quando ele está para ser executado, ele fala, nada me pertence. Eu quero dar para minha mãe, vou dar para o meu pai, para minha esposa, para o meu esposo. O que ele quer fazer, na verdade, doutores? Fraudar a execução. Porque ele quer chegar aqui, a fazenda vai fazer uma busca do patrimônio dele, não acha nada. No direito civil, doutores, direito civil, quando você tem uma execução fiscal e você é citado para participar da execução, se você tentar vender bens depois disso, é fraude. Vocês aprenderam? Quem deu processo civil aqui? Não tiveram ainda? No processo civil vocês vão aprender que quando você tiver uma execução fiscal, uma execução civil, você foi citado, aí presume fraude se você tentar vender. O direito tributário é um pouquinho pior. No direito tributário, a partir do momento que seu nome está inscrito em dívida ativa, seu nome foi inscrito em dívida ativa, qualquer venda ou doação de bens, presume fraude. Presume fraude. A partir do momento que o seu nome está inscrito em dívida ativa, se depois desse fato que você é comunicado, que seu nome está inscrito em dívida ativa, qualquer venda ou doação de bens presume fraude. Para quê, doutores? Preservar patrimônio. Se você chegar aqui na execução fiscal e não tiver nada, não tem mais patrimônio, o que o ente público vai fazer? Vamos olhar se ele vendeu alguma coisa durante esse processo aqui, ó. Se ele doou, vendeu, depois que o nome dele estava em dívida ativa, presume-se fraude. Entendem isso? Prestem atenção agora na lógica do negócio. Você tem como patrimônio, seu patrimônio é um carro ou uma casa. Seu carro, ele vale hoje 30 mil reais. E sua casa vale 200 mil. Você tem hoje uma dívida tributária, já quase em fase de execução, uma dívida tributária em fase de execução de 15 mil reais. Ok? Já está aqui, ó, praticamente para ser executada. E aí você recebe uma oferta e vende a sua casa. Você já estava inscrito em dívida ativa, já tinha CDA, estava para ser executado. E aí você vai lá e vende a casa. Doutores, essa venda será presumida fraude, sim ou não? Você tem uma dívida de 15, e como patrimônio você tem um carro de 30 e uma casa de 200. Depois que o seu nome já estava em dívida ativa, já tinha CDA contra você, ainda sem ser executado, você vai lá e vende a sua casa. Essa venda será presumida fraude, sim ou não? Doutores, só é fraude quando chegar na execução e você não tiver patrimônio. Pergunto, o que ele tem de patrimônio ainda? Esse carro é suficiente para pagar a dívida? Portanto, é fraude? Não, doutores. Só será fraude se chegar aqui e você não tiver nada. Aí eu vou olhar. Você vendeu alguma coisa depois que estava inscrito? Se tiver vendido, fraude. Se você tem patrimônio ainda para pagar a dívida, maravilha. Não será fraude a alienação desse bem. Deu para entender essa regra? A ideia, doutores, é proteger patrimônio até o limite da dívida. Então, se você resguarda patrimônio até o limite da dívida, o que você vai fazer com o resto é um problema seu. Tudo bem? Perfeito. Tem uma dívida de 500 mil e vendi a casa. Tem o patrimônio para garantir a dívida? Não.
Só que se eu vender qualquer um deles, vai ser presumido fraude? Vai. Tudo bem, mas ainda não é suficiente. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Porque dependendo pode, tá? A gente já vai falar sobre isso. Doutores, sobre a fraude, a execução, deu para entender isso? Contribuinte praticou fato gerador dia 10 de fevereiro de 2008. Ele foi lançado dia 5 de março de 2010. Não pagou a dívida, foi escrito em dívida ativa dia 15 de junho de 2011. Sendo a execução fiscal promovida em 3 de maio de 2013. Fato gerador 10 de fevereiro de 2008, lançamento 5 de março de 2010, dívida ativa 15 de junho de 2011 e execução fiscal 3 de maio de 2013. A partir de quando será considerado fraude à execução, a alienação de bens sem garantir patrimônio na execução fiscal? Letra A, B, C ou D? Doutores, a partir do momento da inscrição em dívida ativa. Inscreveu em dívida ativa, não pode mais vender. Se não tiver patrimônio para garantir a execução. Se tiver patrimônio, ok. Se não tiver, presume-se fraude, alienação de bens. Tudo bem até aqui? Doutores, na execução fiscal, o que eu posso pegar de você? Todo o seu patrimônio. A execução é a forma mais gravosa, é a forma mais cruel de se pagar uma dívida tributária. Porque o ente público entende que se você deixou passar todo esse tempo para só na execução vir a reclamar, significa que você não está muito afim de pagar o tributo. Mas presumidamente é isso que eles entendem. Só, doutores, que todo patrimônio pode ser penhorado para pagar uma dívida tributária. Exceto o que a lei determina, como impenhorável. Então, todo patrimônio pode ser penhorável. Todo patrimônio pode ser penhorado. Exceto o patrimônio que a lei determina como impenhorável. Então, hoje nós temos duas leis que nos importam. O CPC, Código de Processo Civil, que no artigo 833 define o que é impenhorável. E a lei 8.009 de 90, que trata do bem de família. Então, CPC, no artigo 833, diz o que é impenhorável. E a lei 8.009 de 90, que no artigo 3º, inciso 4, nos traz uma informação importante. Então, tudo é possível na execução fiscal com relação a patrimônio, exceto o que a lei determina como impenhorável. E aí eu tenho que estar atento no CPC, artigo 833, e a lei 8.009 de 90, artigo 3º, inciso 4. Isso, é a lei do bem de família, essa aqui, tá? A lei 8.009 de 90 é a lei do bem de família. Vamos entender mais detalhes com relação ao CPC e à lei do bem de família após o nosso intervalo, ok? Vamos para o intervalo e já voltamos.